Olá, tudo bem? Eu vim aqui hoje, Dr. Fábio, médico geriatra, falar para vocês sobre os benefícios do uso da cannabis medicinal na memória e em outras funções cerebrais. Como isso pode acontecer? A cannabis é uma planta que o uso liberado principalmente serve para dor crônica, ou seja, uma dor que aflige o corpo há meses, uma dor no mesmo lugar, por exemplo, dor associada à hérnia de disco, de coluna, dor associada a câncer, dor crônica também relacionada a desgaste da estrutura corporal, pode ser do joelho, da coluna, enxaqueca. Muitas dores também são associadas a quadros de ansiedade, por exemplo, a fibromialgia. E essas dores acabam comprometendo outras funções do corpo, por exemplo, o sono. Por isso que a cannabis tem uma ação ampla e pode ajudar a memória. Não é uma ação específica na memória, mas digamos que você tem enxaqueca ou uma dor. Isso compromete o seu sono, isso também afeta o humor, a ansiedade, gera depressão, né? A dor crônica é uma causa de depressão. Melhorando o sono, melhorando a dor, melhorando a ansiedade, isso indiretamente melhora a memória. Isso é observado nas pessoas, quando a gente usa, elas relatam sim que melhorou a memória. Só que o que acontece? Por que os testes, por que os estudos clínicos não mostram essa memória? Porque quando se submete a pessoa a testes específicos para a memória, isso simplesmente não aparece, por exemplo, na doença de Alzheimer. Mas há um relato da pessoa que melhora a memória, melhora a atenção, por conta desse ganho indireto. Melhora um pouco o sono, melhora um pouco a ansiedade, melhora um pouco a depressão, melhora a dor. E isso sempre vai depender da dose em que se está usando e da própria pessoa, né? É uma coisa individualizada. Por isso que essa medicina é prescrita sob indicação médica com acompanhamento. Depende dos outros remédios que a pessoa usa, e existe uma interação medicamentosa, principalmente do óleo de cannabis, com remédios para convulsão. Tá? O cannabis pode ou aumentar o efeito de remédio ou diminuir o efeito de remédio por competição. Então, por isso que se precisa uma consulta médica para essa prescrição. Então, no Alzheimer, qual que é o grande benefício? No Alzheimer e em outras demências, por exemplo, demência vascular associada a AVC, é isso que ocorre na prática, uma melhora na qualidade de vida, que é muito mais importante que uma melhora na memória, por exemplo. Por quê? Porque se nota uma melhora do comportamento, principalmente no aspecto da agressividade. Por isso que a gente vê tantos vídeos na internet de autistas, de pessoas com Alzheimer ou de alguma demência que eram agressivos e passam a ficar com cara feliz, aceitando a comida, porque o cannabis também melhora o apetite. E isso gera uma grande comoção assim, nas pessoas que assistem esses vídeos e na própria família. O que melhora são aspectos sociais, porque a pessoa passa a interagir mais com as pessoas, passa a olhar mais, às vezes fala uma coisa ou outra, mas quando se faz testes específicos para a memória, não se observa o ganho. Mas o que importa para a família mais é essa melhora na qualidade de vida. Por isso que essa é uma medicina muito bonita, na prática, quem prescreve vê isso, se encanta, e essa é a maior indicação de uso dessa medicina, uma melhora na qualidade de vida, melhorando a dor, melhorando dor que muitos remédios não melhoram, muitos remédios causam efeitos colaterais, as pessoas relatam isso, né? E ele se soma a esses remédios, então não necessariamente vai se tirar remédio, a gente usa junto. Depois, se possível, tira. A gente tira na medida do possível, daquilo que a pessoa vem sentindo. Se melhorou a dor, por exemplo, a pessoa pode diminuir a dose de anti-inflamatórios, de outros remédios. E assim se segue na prescrição do cannabis individualmente, levando em consideração todos os aspectos da pessoa e monitorando o grau de ansiedade, a qualidade do sono e a dor, de acordo com a dose utilizada. A gente começa então com uma dose pequena, ela é prescrita em gota, normalmente é diluída em azeite ou em algum tipo de óleo, pode ser óleo de coco, óleo de girassol,
porque esse óleo tem o cannabis, ele é solúvel em gorduras. Então, se utiliza junto das refeições. Pinga embaixo da língua, a determinada dose, se começa sempre com doses pequenas, uma gota, por exemplo, no café da manhã e no jantar. Ou no café da manhã, no almoço e na janta. Depende da pessoa, do quanto ela sente dor e ansiedade, por exemplo. Se o comportamento é muito agressivo, a gente usa 3 vezes. Se é mais para insônia, a gente pode usar só à noite. Então se vai aumentando essas gotas. Começa com 1 gota, depois 2 gotas, 3 gotas, 4 gotas, numa concentração que também vai aumentando. Então começa com 600 miligramas no frasco, depois vai para 900, depois vai para 1.000, 1.500. E assim a gente progride a dose até chegar um momento que a pessoa já está satisfeita e a gente para de aumentar. Resumindo muito, é assim que se usa cannabis medicinal. Dessa forma, é seguro, porque a gente está aumentando de gota em gota e acompanhando a pessoa. Cada gota, mais ou menos, uma dose inicial tem 1 miligrama, então é uma coisa bem segura, porque o efeito colateral principal, que é a sonolência, a pessoa não vai sentir com 1 gota, nem com 2, mas talvez sinta com 5. Como a gente progride devagar, quando ela chegar em 5, ela pode relatar por mensagens, né, de acordo com o seu médico, e a gente ajusta a dose. Então tem gente que talvez use 4 gotas no café da manhã, 4 no almoço e 8 no jantar. Esse é um exemplo de dose. Obrigado, espero que tenham aproveitado esse vídeo. E para mais dúvidas, comentem aqui, deixem seus comentários, suas dúvidas, e eu responderei com a maior satisfação.